Participe do Abril Azul 2021. Confira todas as novidades que preparamos para vocês. Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui hoje. Gostaria de agradecer o convite, dizer que estou muito feliz por participar e que fico muito contente com esse Dia Mundial de Conscientização de Autismo, do autismo, e com a hashtag Respectro, respeito para todo o espectro. Quando eu vejo essa unificação e esse respeito, eu penso muito na neurodiversidade e também penso muito no papel da genética para tudo isso e o quanto a genética traz para a gente essa individualidade dentro do autismo. Eu vou trazer, meu nome é Graciela Pinhatari, eu sou bióloga e cofundadora da Autismo. Eu vou trazer para vocês questões sobre os exames genéticos. Quais são os mais comuns? Como que eles são diferentes? E para que serve um exame genético? O que ele traz, né, para nós? Então, quando fazemos um exame genético, o que nós buscamos são as alterações genéticas. E as alterações genéticas, elas podem ser benignas ou patogênicas. Alterações genéticas benignas são aquelas que fazem com que sejamos diferentes. E alterações patogênicas são aquelas que comprometem o nosso organismo e fazem com que eles tenham aí alguma dificuldade de funcionamento e que tragam aí as doenças. Eu geralmente falo assim, que se fizermos um paralelo e falarmos a palavra televisão e trocarmos o T pelo V e falarmos televisão, essa pequena alteração não faz com que a gente não entenda que é a televisão, mas faz uma pequena particularidade. Ao passo que, se falarmos, hoje eu fiz um concerto com S, e substituirmos o S pelo C, e pensarmos, e hoje eu fiz um concerto, a gente muda totalmente o sentido dessa frase, e isso pode ser uma alteração que leve a uma doença. Então, quais são os exames genéticos que são comumente realizados dentro do contexto do autismo? O primeiro, a gente tem que pensar que os exames genéticos eles estão divididos em dois blocos. Um, aqueles que analisam os cromossomos, e o outro, aqueles que analisam o cromossomo, é o DNA compactado, é o DNA que está todo enoveladinho ali. E o outro tipo de bloco de exames são aqueles que vão analisar o DNA na forma de dupla fita, tá? E aí a gente vai analisar os genes. O cariótipo é o exame que eu falo que faz a fotografia do cromossomo. Ele tem como objetivo analisar a estrutura e o número de cromossomos que aquele indivíduo possui. Ele tem uma resolutividade de 3 a 5%, isso é, ele responde 3 a 5% dos casos, e ele é indicado para as pessoas que já têm, né, para os pais que têm casos de aneuploidia e históricos de rearranjos cromossômicos. Então, pensando que ele é um exame que vai fazer ali o contexto de uma fotografia, a gente tem que entender que nós somos o nosso material genético é composto por 46 cromossomos, e que nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomo sexual. E que cada um desses cromossomos, eles possuem aí uma característica estrutural diferente. Um é maior, outro é menor, enfim. É isso que nós analisamos quando estamos fazendo um exame de cariótipo. Ele é um exame bom para quê? Quando a gente pensa na síndrome de Down. Então, a síndrome de Down não é a trissomia do cromossomo 21? Então, ele é um exame perfeito para fazer esse tipo de análise, porque é nele que a gente vê esse tipo de composição, de alteração numérica, ok?
Então, por isso que a resolutividade dele é bastante baixa. Então, significa dizer que se por um acaso você faz um exame de cariótipo e não tem alteração, significa que aquela pessoa não tem alteração nem em estrutura, nem em número. Então, você tem que fazer outro tipo de exame, buscar uma outra pergunta, para que você possa aí entender quais são as alterações genéticas que podem ter nesse indivíduo. Existe um outro tipo de análise que é a síndrome de X frágil, que vai analisar o gene FMR1 e você vai ver aí repetições na trinca de alguns nucleotídeos, repetições nos nucleotídeos CGG. Esse exame ele deve ser solicitado de acordo com algumas características clínicas, como a presença de deficiência intelectual e algumas características faciais, entre outras características. Ele é importante até para saber se a pessoa tem a pré-mutação, porque em alguns casos você pode até intervir em algumas condições de saúde, como a falência prematura da função ovariana, levando aí a uma menopausa precoce, e a síndrome de tremor e ataxia, que é um distúrbio de movimento que ataca o sistema nervoso central. Então, ele é um exame comumente solicitado. Outro exame que tem sido colocado como o primeiro exame a ser solicitado em casos de atraso global do desenvolvimento e autismo é o exame CGH-Array ou Array genômico ou análise de microarranjo genômico. Esse exame, ele também está vendo o DNA de uma forma ainda como análise de alterações cromossômicas. E ele vai analisar se existem alterações que são perdas de algum pedaço, que são chamadas de microdeleções, ou ganhos de algum pedaço, que são microduplicações. Por que são importantes, né, essas alterações? Porque existe na literatura já demonstrando que essas alterações estão relacionadas com autismo, com deficiências intelectuais, e elas estão presentes em algumas síndromes, como, por exemplo, a síndrome de Phelan-McDermid, que é uma deleção do braço longo cromossomo 22, na região 1333. Esse exame, por sua vez, ele tem uma resolutividade de 10 a 15%, e a gente vê alterações que a gente chama de copy number variation, alterações importantíssimas, tá? Então, eu mostro aqui nessa tabela algumas alterações que já foram relacionadas em genes importantes para o autismo e que a gente pode aí fazer a importância tanto de microdeleções e microduplicações. Essa daqui é uma tabela tem uma tabela de 2013 e de 2020 desse mesmo autor. Existem alterações agora, a gente sai um pouco do contexto do cromossomo e vamos pensar agora nos exames que vão analisar as alterações no nível gênico do DNA sendo aberto, tá certo? Quando a gente pensa no DNA como uma fita, ele possui duas regiões basicamente, os exons e os introns ou regiões intergênicas. Quando a gente fala em fazer um exame do genoma, a gente está fazendo a análise de todas essas regiões. Nós estamos sequenciando todos os nucleotídeos. Lembra que nós aprendemos lá no colégio, no ensino médio, que o nosso DNA é formado pelos nucleotídeos, que é o A, C, o G e o T? Então, quando fazemos o genoma, nós estamos fazendo o quê? O sequenciamento de todos esses nucleotídeos. E o que é um gene? Um gene é uma sequência determinada desses nucleotídeos. Lembra lá da frase? É como se a gente estivesse analisando lá a troca do concerto com C pelo concerto com S, tá? E quando nós realizamos o exoma, nós estamos fazendo o sequenciamento apenas dos exons, que são conhecidos como regiões codificadoras. Essas regiões codificadoras, elas são responsáveis pelas formações das enzimas e das proteínas que controlam praticamente tudo que as nossas células fazem.
Então, elas são regiões importantíssimas dentro do contexto de funcionamento celular. E elas são nessas regiões que nós encontramos 80 a 85% das doenças genéticas conhecidas. Então, fazendo um comparativo e um paralelo aqui, quando fazemos o sequenciamento do genoma completo, nós sequenciamos todos os nucleotídeos. Então, a gente sequencia 3,1 bilhões de pares de base. Quando realizamos o exoma, nós sequenciamos apenas as regiões codificadoras, que são chamadas de exons, e eles equivalem 1 a 2% do genoma completo. Então, quando você faz um exame de genoma, você está englobando o exame de exoma também. Se fizermos ainda mais um paralelo, vamos comparar que o exame do genoma completo é como se a gente estivesse sequenciando lá, tivesse uma maçã inteira. E o exoma seria apenas uma parte. Essa uma parte, apesar de ser uma fatia pequena, ela tem uma cobertura de 85% das doenças que são conhecidas. Existe também um outro tipo de exame, que são os painéis genéticos. Esses painéis, eles são feitos da seguinte maneira: são escolhidos alguns genes, são selecionados alguns genes, e você vai analisar se existem alterações naqueles genes específicos, tá? Então, ele é um exame limitado, que não vale muito a pena ser realizado, e ele acaba sendo obsoleto para quando a gente pensa em autismo, porque o conhecimento dos genes do autismo está em constante evolução. Por que realizar o genoma dentro do contexto do autismo? Apesar de ainda termos poucas publicações, já existem alguns trabalhos que demonstram que alterações em regiões intergênicas são importantes no contexto de fatores de risco para o autismo. Só para fazer aí um exemplo para vocês de quanto é importante a realização de um exame de sequenciamento gênico, né? De sair um pouco do contexto das alterações cromossômicas para entender o contexto das alterações nos genes. Existe um trabalho que mostra que mutações no gene SCN2A, que é um gene que está relacionado com canais dependentes de voltagem de íons de sódio. Quando você tem um tipo de alteração nesse gene, que é chamado quando tem perda de função desse gene, você tem autismo. Quando você tem ganho de função, você tem quadros de epilepsia. Então, você pode aí diferenciar quadros diferentes, né? Então, você tem aí um fenótipo diferente dentro de alterações genéticas. E em 2019, saiu um trabalho muito importante numa revista chamada Genetics in Medicine, que é dentro do Colégio Americano de Genética Médica e Genômica, mostrando que para realizar um exame, né? Você precisa realmente entender o porquê você está pedindo esse exame. Eles fizeram um trabalho de meta-análise comparando a importância da realização de um exame de microarranjo genômico e junto um exoma para pessoas que tinham transtorno do neurodesenvolvimento, principalmente indivíduos com deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo. E eles colocam nesse trabalho que, em alguns casos, é melhor realizar um exame de exoma como sendo o primeiro exame do que o exame de microarranjo genômico, e que ele pode ser, em alguns casos, o segundo exame a ser realizado. Então, até coloco um fluxo para vocês que eles fazem como sugestão dentro desse trabalho, onde colocam o exame do sequenciamento do genoma completo, pondo sendo um potencial exame de diagnóstico, e outros exames para sendo como alternativa para a realização depois do exame do exoma. E nesse trabalho, eles colocam algo bastante relevante, que é a reanálise de dados, que segue no contexto de ciência e de que o conhecimento genético
sobre o autismo, né? Então, os genes que estão sendo relacionados ao autismo, ele está em constante evolução. Então, fazer a reanálise de dados, ela acaba sendo um fator bastante relevante quando se pensa em autismo. Essa questão de utilizar o exoma como sendo um primeiro exame em alguns pacientes, ela é bastante relevante. Por quê? Já existe até alguns contextos de colocar o exoma como sendo um exame para investigação etiológica da deficiência intelectual de causa indeterminada no âmbito do SUS, de acordo com a portaria 18, e esse ano, agora, no dia 25 de fevereiro, foi colocado, de acordo com a Resolução Normativa 465 de 2021, foi incorporado o exame de exoma também para deficiência intelectual sem causa definida e para outras condições de saúde, a realização do exoma, e cai muito com esse trabalho que a gente acabou de comentar. Então, para que serve um exame genético? Hoje nós podemos dizer, o diagnóstico do autismo ele é um diagnóstico clínico, mas, de acordo com o CHAF 2020, o exame genético ele serve para que nós possamos descobrir qual é a causa, a etiologia do autismo, mesmo porque hoje a gente sabe, de acordo com um trabalho que foi realizado aí em 2019 do BEI, um trabalho bastante importante que saiu no JAMA Psychiatry, que não está aqui o artigo, mas é um trabalho muito relevante, que a gente tem aí um risco de autismo, o risco do autismo ele é majoritariamente genético. Então, ele vem aí para entender a etiologia do autismo. Além disso, ele pode auxiliar no diagnóstico, sim, principalmente para algumas síndromes. Não que não seja muito importante ou que o diagnóstico clínico já não seja suportável, mas em alguns casos, como síndrome de Rett, síndrome de Angelman, às vezes o papel de você ter ali qual é a genética associada e descobrir o gene vai ser bastante importante para aquele indivíduo. E um outro fator bastante relevante e que foi discutido na revista Autismo é entender a segunda camada do diagnóstico. Entender aquele gene pode te trazer um papel importante no ponto de vista clínico, de outras perspectivas dentro do contexto daquele gene. Quando se faz um exame genético, até mesmo antes você pode fazer um aconselhamento genético liderado por um médico geneticista para entender o como, o porquê, avaliar risco de recorrência de outros casos de autismo dentro daquela família, indicar os testes mais adequados e avaliar alternativas terapêuticas adequadas com aquela genética que foi descoberta. Como vocês sabem, né, eu trouxe aqui esse modelo que já deve ter sido explicado para vocês, que é o modelo mais comum e conhecido dentro da genética do transtorno do espectro do autismo, que é de multigenicidade, multifatorialidade e adição, onde a gente sabe que o autismo é um transtorno bastante complexo do neurodesenvolvimento e que a gente pode aí entender, pensando nesse modelo que foi feito pelo Psychic Kids Hospital, aí um formato e entender numa consulta genética. É isso que a gente vai acabar fazendo, entendendo dentro do aconselhamento genético. Só como forma de curiosidade, eu trouxe para vocês o painel de médicos geneticistas dentro do Brasil. De acordo com o CREMESP, dados de 2015, nós temos no Brasil 419 mil médicos e apenas 246 médicos geneticistas. Eu peguei esse mapa de médicos geneticistas
dentro da Sociedade Brasileira de Genética Médica, tá? Só por curiosidade, a gente tem um número maior de médicos dentro de São Paulo, Minas, não, o número maior dentro de São Paulo, então a região sul e sudeste é que tem mais médicos geneticistas. E vale lembrar que nem todos eles são especialistas em autismo. Um outro fator relevante que nós conseguimos fazer quando fazemos o exame genético é a estratificação de pacientes ou a divisão de pacientes de acordo com suas alterações genéticas, o que é bastante relevante para formar grupos, entender aí mais sobre o comportamento daqueles indivíduos, entender sobre os tratamentos, ajustar tratamentos, conversas e também ter apoio aí em pesquisas clínicas individualizadas de acordo com essa genética. Isso daí já vem sendo feito em países desenvolvidos. Se vocês tiverem aí uma alteração genética e quiserem saber o que está sendo feito mundialmente, vocês podem entrar nesses 2 sites, que eles podem trazer aí para vocês quais genes estão sendo estudados e a possibilidade de formar esse networking. Também você pode, com o exame genético, fazer um prognóstico, como a gente sabe, existem variantes que são mais comuns, né, que atingem aí mais de 1% da população, e as variantes raras, né, que são encontradas dentro desses indivíduos. E aí tem um trabalho que mostram que as variantes raras são aquelas variantes que estão mais relacionadas com eventos não hereditários, eventos de novo, e são aquelas que são mais relacionadas com pessoas que têm mais comorbidades, e variantes comuns são aquelas que estão relacionadas com uma característica de hereditariedade e que estão menos relacionadas com comorbidades. Isso já te dá aí uma resposta aí de prognóstico, né? E outro fator também importante, que a gente pode fazer o teste preditivo de farmacogenômico, que é entender o efeito de uma alteração genética na resposta a um medicamento. Então, a resposta minha a um medicamento pode ser diferente da sua, e isso está relacionado com a genética. Existem pessoas que a gente chama que são metabolizadores rápidos, existem pessoas que são metabolizadores normais e metabolizadores reduzidos. Os metabolizadores rápidos são aquelas pessoas que tomam um remédio e parece que nem fez o efeito. Os metabolizadores normais são aquelas pessoas que tomam um remédio e seguem a bula do medicamento. E aquelas pessoas que têm o metabolismo reduzido são aquelas pessoas que ficam com o medicamento muito tempo dentro do seu organismo e vai ter ali muitos efeitos adversos. Um médico, sabendo isso, ele pode, de alguma forma, monitorar e predizer esses efeitos e, com isso, ajustar dose e escalonamento dessas doses, ok? Quando você faz um exame genético, você também pode ter aí 2 tipos de alterações. Você pode não encontrar nenhuma alteração genética. Muitas vezes as pessoas veem esse resultado como um resultado ruim ou que não deveria ter feito o exame. Mas se a gente for pensar no ponto de vista de um resultado, quando você tem um resultado sem nenhuma alteração genética, você pode concluir o quê? Que neste momento, todas aquelas alterações que são mais conhecidas e que aquele indivíduo poderia ter, ele não tem. E não ter feito o exame não te responderia não te daria essa resposta. E uma outra coisa que você pode ver no exame genético são as variantes de significado desconhecido, que são as VUS. As VUS, de acordo com a literatura, a gente só deve relatar de acordo com algumas características importantes e quando elas têm características que batem com a clínica do paciente.
E uma coisa bem relevante que a gente deve falar é que alterações benignas não são relatadas num exame genético. Então, não significa, quando você não tem nenhuma alteração, que você não tem alterações benignas. Você tem alterações benignas, mas essas alterações benignas, elas não precisam ser relatadas. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala aí de sequenciamento genético, de evolução, de conhecimento dos genes, o primeiro sequenciamento genético, olha o quanto que foi gasto dentro do primeiro sequenciamento do genoma humano, que foi aí em 2001, fez 20 anos esse ano. E olha o quanto a gente aprendeu depois disso. Nessa época, a gente tinha um conhecimento muito pequeno acerca dos genes que estavam relacionados ao autismo. Na maioria das vezes, esses genes, eles estavam aí relacionados com as questões sindrômicas e com questões monogênicas. Depois da realização do primeiro sequenciamento do genoma humano, houve uma evolução muito grande, tanto dos exames genéticos, que se tornaram muito mais acessíveis e disponíveis para as pessoas, como também do número de genes que foram relacionados ao autismo. Em 2007, nós tínhamos o conhecimento de apenas 100 genes. Hoje, se vocês olharem no SFIRE, que é na Simons Foundation Autism Research Initiative, nós temos 1.231 genes relacionados ao autismo. Quando a gente fala desses genes de riscos relacionados ao autismo, que genes são esses? São genes relacionados, na maioria, às funções sinápticas. Observem aqui que eu trouxe para vocês uma fotografia aqui de quais são os genes e a relação deles com a sinapse, e genes relacionados ao que a gente chama de genes de regulação epigenética, né, ou genes que regulam outros genes, que aqui está mostrado nessa árvorezinha, e aqui também está mostrado aqui. Em 2020 também saiu na Cell que existem 102 genes mais relacionados ou que são mais importantes dentro desse contexto. Um outro fator bastante relevante que a gente tem que levar em consideração é que vem de encontro, eu falei com vocês um pouquinho lá atrás, sobre a importância de reanalisar esses dados. Vocês viram que eu mostrei trabalhos de 2020, então, em 2020 foram surgindo aí novos dados. Em 2019, a Academia Americana de Genética Médica e Genômica colocou para nós o quanto é importante fazer a reanálise de dados, porque o conhecimento genético está em constante evolução. Às vezes, um gene que era uma VUS ontem, ele pode ser hoje um gene de importância com o quadro clínico daquele paciente, ou ele pode perder a sua relevância. Então, depois de tudo que eu falei, qual que seria o melhor exame genético? Não existe o melhor exame genético, existe o adequado, existe aquele que tem a melhor relação entre a clínica e a genética. Mas devemos lembrar sempre de uma coisa: o diagnóstico do autismo, ele é clínico. Como é feito o exame genético na Atismo? A gente tem alguns diferenciais. A Atismo, ela é o único laboratório especialista em exames genéticos para autismo. Nós fazemos coleta utilizando apenas saliva, isso facilita com que nós façamos essa coleta em todo o Brasil e no mundo. Nós possuímos um sistema de análise chamado Gênio e uma curadoria com especialistas em autismo. Esse sistema é muito importante e essa curadoria também. E depois, na entrega de laudos, nós temos uma reunião para a explicação dos resultados que foram obtidos e nós temos todo um suporte para o médico, tá? E, além disso, como nós éramos visionários e fomos, assim, sempre além da ciência, desde 2016, que nós abrimos a Tismo, a gente tem um sistema chamado Tismo 24/7, que é um sistema de atualização dos dados. Então, nós sempre entregamos para os nossos pacientes uma reanálise dos dados após um ano da confecção dos exames de genoma
e exoma. E se você fez o exame em outro lugar que não natismo, exame de genoma e exoma, e que você tem vontade de reanalisar conosco, pode reanalisar. Lembre-se que é muito importante essa reanálise, ela traz o conhecimento atual, aquele dado que pode não ter sido descoberto no passado, hoje ele pode ser um dado relevante para a clínica daquele indivíduo, então pode nos procurar, nós fazemos reanálise, a gente só precisa analisar se os dados brutos feitos naquela época, eles são condizentes com a nossa análise. Nos procure. Quer saber mais? Assista os nossos vídeos no canal do YouTube da Tismo. Falamos aí de uma forma mais abrangente sobre todas essas temáticas. Temos textos na revista Autismo, na revista Demais, na revista Ser Autista. Temos também palestras com outras pessoas. E tem um TED Talking de 18 minutos, também falando da contribuição da genética no transtorno do espectro do autismo. Por enquanto, era isso. Muito obrigada. Cadastre-se também no nosso site e receba as nossas news. Um abraço e até a próxima.